Vyagadirogan Satatana Shaktana Sheshakaya Prasrutana Sheshan Autsukya Moharatidan Jakhana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam bem-vindas a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana capítulo 2, o capítulo de Dinacharya, e a gente hoje vai ler os shlokas número 45 e o shloka número 46. O nosso encontro da semana passada foi bem longo, né? A gente leu mais de 4 shlokas, né? 4 shlokas e meio. E hoje a gente vai voltar no nosso ritmo normal do segundo capítulo, que são 2 shlokinhas inteiros, né? Esse é o nosso penúltimo vídeo desse capítulo. Semana que vem a gente lê os últimos 2 shlokas e aí na outra semana a gente já faz a leitura total do capítulo e na outra já entra no capítulo 3, o capítulo Rutucharya, então o capítulo sobre os regimes sazonais, né? A gente passou aqui o capítulo inteiro de Dinacharya falando dos regimes diários, né? As condutas que você deveria ter na sua vida todos os dias para viver uma vida mais saudável, uma vida melhor. E em seguida a gente vai ver o capítulo sobre as condutas sazonais. Então coisas que você deveria fazer no verão, coisas que você deveria fazer no inverno. Bom, não vou ficar me antecipando tanto, né? Vamos aos shloka de hoje. O shloka número 45 e o shloka número 46, eles dizem o seguinte: Acharya sarva cheshtasu loka eva hidhimataha anukuryatamevāto laukiterthe parikshakaha ardrasantana tatyagah kaya vakcheta samdamaha swartha buddhi parartheshu paryaptamiti sadvratam. Então, o shloka anterior falou de uma série de coisas que a gente deveria evitar, né? Ele usou o verbo tyajet na semana passada e hoje ele meio que já está começando a encerrar o capítulo, né? Digamos assim. Ele vai começando a dar as últimas ideias, né? As regrinhas finais, as últimas considerações, digamos assim. E aí ele fala: Acharya sarva cheshtasu loka eva hidhimataha. Então, dhimataha, a pessoa que é inteligente, a pessoa que ela é sábia. Para essa pessoa, acharyaha, o professor, quem é o professor, né, da pessoa que é muito inteligente, da pessoa que é muito sábia? Sarva cheshtasu loka. Então, sarva, todos. Cheshtasu, todas as atividades, todos os eventos que acontecem loka, no mundo. Então, tudo que acontece no mundo, todos os eventos que acontecem no mundo são acharya, são um professor para uma pessoa que é dhimataha, uma pessoa que é sábia, uma pessoa que é inteligente. E ele continua: Anukuryatam eva attaha laukikerte parikshakaha. Então, anukuryat significa você. Ele também deveria dirigir a sua vida, né? Seguir, digamos assim. Anukuryat significa literalmente, anu é junto, né? Kuryat é ir junto com alguma coisa, né? Tam eva, tam, ele tá falando aí, esse tam tá falando do loka, do mundo, né? Então no comentário fica bem claro que a palavra tam tá se referindo à palavra loka. Então, atta laukikerte, então laukike são são coisas do dia a dia, né? São coisas da vida ordinária, digamos assim. E arthe são os objetos, são as coisas. Então, e parikshakaha, pariksha significa análise, observação, um exame cuidadoso, um teste, digamos assim. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele primeiro falou lá que, por uma pessoa que é sábia, uma pessoa que é inteligente, o mundo inteiro, todas as coisas do mundo servem como acharya, servem como professor. Essa pessoa, né, essa pessoa que ela é sábia, que ela é inteligente, ela deve aprender, né, ela deve guiar a vida dela, ela deve se orientar na vida pela observação parikshakaha das coisas que são laukikarta, então as coisas que são comuns do dia a dia. O que é interessante você perceber é que o Vagbhata, ele está te dizendo, para uma pessoa que é sábia, para uma pessoa que é inteligente,
tudo que acontece no mundo pode ser uma lição, tem um potencial de aprendizado. E ele deve simplesmente se manter atento e observar e testar e analisar os eventos do dia a dia, os eventos naturais, as coisas que estão acontecendo. Então, ele começa o capítulo, logo no primeiro shloka, dizendo: você deve acordar antes do Brahma Muhurta e você deve observar o seu corpo. Vocês lembram? Ele fala: Brahma Muhurta Utishtet Swastora Kshartamayushaha Sharira Chintam Nirvartya. Então você deveria observar a si mesmo. E aqui ele está, no final do capítulo, direcionando sua atenção para fora também. Então você observou a si mesmo, ele te deu uma série de regras para você orientar sua conduta no dia a dia, e aqui no final ele está dizendo: eu falei lá para você no início para você se observar, agora eu estou dizendo para você que também você deveria observar o seu entorno. Se você estiver ligada no seu entorno, se você tiver com uma boa capacidade de análise de tudo que te circunda, da realidade à sua volta, as coisas comuns da vida, as coisas mais ordinárias do dia a dia, são os maiores professores que tem. Vão te dizer tudo que você precisa saber. A grande lição desse shloka, do shloka número 45, ainda mais em 2019, né, nos dias de hoje, as pessoas estão tão desconectadas. A gente diz que a gente é muito conectado por causa da internet, mas na verdade a gente é muito desconectado do momento presente e das coisas que estão à nossa volta, né, normalmente. A gente tá no celular, mas não sabe, esbarra em alguém no meio da rua, né? Agora tem uma série de pessoas, tem uma lista de pessoas que morrem e a causa da morte é selfie, né? A pessoa está tentando tirar uma selfie e ela se coloca numa situação de risco ou de perigo por falta de atenção. Imagina, está tentando achar um ângulo para tirar uma selfie e cai de cima de um telhado, alguma coisa assim. Isso é total falta de percepção do seu entorno, que é o que o Vagbhata estava aqui há 1500 anos atrás tentando chamar a nossa atenção, para você ficar de olho, na verdade. Tudo que você precisa aprender está em volta de você. Basta você ter a capacidade de observar. E aí, o Shloka 46 continua. Ardra Santanata é uma palavra que eu mesmo não achei em lugar nenhum e não conhecia. Então, na verdade, tem várias palavrinhas aqui dentro, né? Então, a palavra Ardra significa úmido, né? Significa molhado. Santa significa a primavera. Então, eu fiquei muito confuso lendo isso aqui, mas sem problema, porque a gente tem um livro com 2 comentários, né? E no comentário eles dizem claramente: Ardra Santanata Sarva Sattvashu Kupalutvam. Então, Sarva Sattvashu é em relação a todas as coisas. Kupalutvam, Kupalu significa compaixão, significa perdão, esse tipo de atitude benevolente, né? Então, uma atitude de compaixão em direção a todas as coisas é o que ele chama de Ardra Santanata. Tyagaha significa doar, dar, né? E no comentário também ele deixa bem claro que é uma atitude de doação, né? Então, compaixão, doação. Kaya Vakcheta Sam Damaha. Então, Kaya, do corpo, Vak, da fala, Cheta Sam, da mente, Damaha. A palavra Damaha significa autocontrole, significa domínio, significa quando você domestica um animal, você está fazendo isso, está fazendo Damaha. Então, Damaha é uma domesticação, digamos assim, é um autocontrole, é uma capacidade de controlar o seu corpo, a sua fala e a sua mente. E aí ele continua. Swartha Buddhi, então Swa é o seu próprio, Buddhi, a sua própria mente, o seu próprio intelecto, a sua própria inteligência, digamos assim. Pararteshu significa tipo um altruísmo. A ideia é colocar o interesse dos outros acima dos seus próprios interesses, nesse contexto aqui, né? Então, Swartha Buddhi, a sua própria mente. Pararteshu coloca os outros, né, as outras pessoas em maior consideração. Paryaptam iti sadvratam. Então, Paryaptam é uma palavra interessante que significa completo, mas também significa terminado, né? Então, a gente poderia usar a palavra suficiente.
e em alguns contextos também significa abundante. O que é abundante? Sadvratam, as regras de boa conduta, as regras de conduta. Então ele disse aqui, resumindo, né, no shloka número 46, ele fala compaixão, essa generosidade, né, de doar para os outros, um autocontrole do seu corpo, da sua fala e da sua mente, e colocar o interesse dos outros acima do seu próprio interesse e colocar o interesse dos outros em alta importância na sua mente, digamos assim. Então, ser altruísta, resumindo, né? Essas são as regras que são suficientes, seriam suficientes. Então, se você não fizer mais nada, ele está dizendo assim, olha, eu falei um monte de regra aqui para vocês, a gente já está no 46º shloka, quer dizer, cada shloka veio carregado de regras de conduta. Se você bater a cabeça e esquecer 45 shlokas, os 45 anteriores, só lembra desse aqui. Esse aqui está dizendo o seguinte, se você tiver compaixão no seu coração, se você ajudar outras pessoas, doar o que você tem para outras pessoas, se você tiver autocontrole e você conseguir controlar o seu corpo, a sua fala e a sua mente, e se você conseguir se devotar aos outros de uma maneira completa, né? Quer dizer, se doar às outras pessoas, isso são regras suficientes de boa conduta. Você não precisa acordar no Brahma Muhurta, não precisa passar óleo no corpo inteiro, não precisa ficar escovando, raspando a língua com bambu ou com ouro, nem nada. Se você não fizer mais nada de sadvruta, de regras de boa conduta, pelo menos você faz essas aqui. Seja compassivo com as outras pessoas, doe o que você tem para ajuda do bem coletivo, coloque o interesse dos outros antes do seu próprio interesse e trabalhe para ter um maior autocontrole sobre o seu corpo, sobre a sua fala e sobre a sua mente. Isso são regras de conduta suficientes. Paryaptamiti sadvrutam. Esse era o shloka que eu queria ler com vocês hoje. Agora vamos para o nosso minutinho de sânscrito. No nosso minutinho de sânscrito hoje, a gente vai revisar mais um local de pronúncia das consoantes do Devanagari. Então eu comentei com vocês que tem 5 locais de pronúncia e nos encontros anteriores a gente viu já o gutural, o palatal e o cerebral. Hoje a gente vai ver o dental. A pronúncia dental significa que a língua está encostando no dente, via de regra. Ou o lábio está encostando no dente. Então existe uma atuação dos dentes na pronúncia. Tem 5 consoantes, né? Sendo que uma é nasal, igualzinho a todos os outros grupos que a gente estudou até agora, que são dentais. O tá, o tá, o dá, o dá e o na. Tá, tá, dá, dá, na. Tá, tá, dá, dá, na. Então o tá é o T de tatu mesmo, o dá é o D de dado mesmo, o T, ele é um T com Mahaprana, quer dizer, com mais ar, e o D é o D com Mahaprana, quer dizer, com mais ar. E o N é o nosso N mesmo da língua portuguesa, né? É o nasal que tem um envolvimento dos dentes na pronúncia. Então, esse foi o grupo do que a gente chama de dentais, né? De pronúncia dental. No nosso próximo encontro, a gente fecha os grupos de pronúncia com as consoantes labiais. E aí a gente acabou de fazer mais uma revisão de todo o alfabeto do Devanagari, de todo o alfabeto do sânscrito. Bom, eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima semana.